Boa noite, irmãos. Vamos prosseguir, então, o nosso estudo do dia de sábado, que é a leitura do livro de Bruce Anstey, Um Só Corpo na Prática, e a gente parou no capítulo 4 do livro, que fala sobre o terreno divino de reunião. E aí, agora, a gente vai iniciar o que a gente já tinha visto um pouco, né, com o irmão Lineu, na semana passada, que é sobre os dois aspectos da Assembleia. Eu vou lendo aqui os parágrafos, e aí depois eu posso dar uma pausa para que algum irmão reunido ao nome do Senhor possa comentar. E os outros irmãos e irmãs que tiverem alguma dúvida referente ao assunto, pode colocar aí no chat, ou então levanta a mão, caso quiser ligar o microfone. Então vamos lá, eu vou iniciar a leitura. Os dois aspectos da Assembleia. O uso da palavra Assembleia também tem confundido alguns. A Bíblia usa a palavra relacionada aos cristãos de duas maneiras: para descrever a igreja em seu aspecto universal e local. Ela também é usada em conexão com Israel e com os pagãos. E aqui tem duas referências no livro de Atos. Mas isso não tem relação com o nosso assunto, pois estamos tratando de sua aplicação a cristãos. Digno de nota é que as escrituras se referem ao aspecto local da Assembleia com muito maior frequência, cerca de 90 vezes, do que ao seu aspecto universal, cerca de 20 vezes. Então, a gente pode estar vendo aqui, antes de prosseguir o parágrafo, essas duas referências de Atos, quando é dito que esse termo Assembleia também já apareceu em conexão com Israel e com os pagãos. Atos 7, 38. Diz assim: Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. No caso, é a profecia de Moisés falando do Senhor Jesus. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nulas dar. Então, essa palavra congregação aqui, ela tem um sentido também de assembleia, de ajuntamento de pessoas. A outra referência é em Atos 19, versículo 32. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então, aqui eu acredito que está em referência aos incrédulos que estavam a ouvir o apóstolo Paulo. E aí é tratado aqui como ajuntamento. Assembleia. Então, essas são as duas referências. Irmãos, essas passagens aqui é para explicar de que o termo assembleia é um termo que também é utilizado para o termo como a gente conhece mesmo, uma assembleia, um ajuntamento. Por isso nós somos a Assembleia de Deus, porque nós somos um grupo de pessoas que foi separado de Deus para ser o seu povo celestial. Por isso, quando fala aqui da Assembleia no sentido universal e local, ele traz um significado, né, diferente desses outros que a gente viu aí. Como fala o Bruce aqui, pois se trata de sua aplicação a cristãos. Então, no próximo parágrafo, quando o assunto é o aspecto universal da Assembleia, ele diz respeito a todo verdadeiro cristão. E aqui tem as referências. O aspecto universal da Assembleia significa quando se trata de
todo cristão. Então, a primeira referência aqui é Mateus 16, 18, a passagem que o Senhor fala a Pedro sobre a igreja. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, igreja também aqui, igreja que significa eclésia, né? No grego, ela tem um significado também de assembleia, de ajuntamento. Mas aqui é uma assembleia totalmente diferente, né? Uma assembleia especial de Deus, que ele iria edificar. Então, quando esse versículo aqui, por exemplo, ele se trata do aspecto universal da igreja, porque é algo que o Senhor está edificando. E logo, se é algo que o Senhor edifica, é algo que não tem erro, não tem falha. Todos que são colocados em Cristo acrescenta à igreja, não, a pessoa não sai e também não há falhas nessa edificação. Porque fala aqui, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que a melhor tradução do inferno aqui seria do Hades. A outra referência é Efésios 1, 22. Se algum irmão reunido em nome do Senhor quiser comentar, no momento pode me interromper, hein? Vou fazer que nem Dal. Efésios 1, verso 22. Falando de Cristo aqui, né? E aí fala assim no 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, novamente aqui, né, quando se trata da Assembleia, aqui se trata da Assembleia num aspecto universal, de algo que Deus está edificando, que o Senhor está edificando. E ele é a cabeça dessa igreja. Então, todos que creem no Evangelho da Graça, quando é acrescentado à igreja, Cristo acaba sendo cabeça desse membro que se ajuntou ao corpo, que está fazendo parte do corpo místico de Cristo, né? Porque a igreja ela traz a figura de noiva de Cristo, uma só carne. Então, novamente, aspecto universal. A outra passagem também é capítulo 5 de Efésios, novamente, Efésios, verso 25. Quando fala aqui do marido e da mulher. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Novamente aqui, nas duas vezes que é citado a igreja, é no aspecto universal. Então, todos que são acrescentados à igreja, fala que esse membro acaba sendo santa, né? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Todos que são acrescentados, então, na igreja por Cristo, todos eles estão nessa posição aqui. Porque, lembrando, é algo que o Senhor está edificando, aspecto universal. Trata-se de algo que todos os cristãos fazem parte como resultado de sua fé e da obra consumada de Cristo, e o consequente selo do Espírito Santo. Ou seja, inabalável essa posição. Isso é verdadeiro independente de onde estejam esses cristãos, de qual seja seu estado de espírito ou de quando eles tenham vivido entre o dia de Pentecostes e o arrebatamento. Porque esse é o tempo em que a igreja vai estar sendo formada na terra. Foi a partir de Pentecostes, lá em Atos 2, e vai ser finalizada no arrebatamento.
Porque quando houver o arrebatamento, significa que todo o corpo já foi preenchido com seus membros, né? Aqueles que compõem este aspecto da Assembleia possuem um lugar firme e eterno de bênção com Cristo. Então, todos estão no mesmo patamar que pertencem à Igreja de Deus no aspecto universal. Então, essa parte do texto, irmãos, fala desse aspecto universal da Igreja. Se algum irmão, alguma irmã teve alguma dificuldade nesse entendimento, pode fazer a pergunta aí, ou então até pedir para repetir, não há problemas. Cadê? Eu achei que eu vi uma mãozinha aqui. Foi José Newton? Ó, o irmão acabou de responder. É que eu já estava imaginando, José, a pergunta. Eu já estou adiantando as perguntas. Ai, ai. Pronto. Isso, então, significa o aspecto universal da igreja. Agora a gente vai ver o aspecto local. Deixa eu ver aqui no chat. Enquanto o aspecto universal da Assembleia tem a ver com a posição firme de bênção que todos os cristãos possuem por estarem unidos a Cristo, o aspecto local da Assembleia tem a ver com o funcionamento prático dos cristãos em uma cidade ou localidade. Então, vamos lá. Enquanto o aspecto universal tem a ver com a posição firme que todos em que o Senhor chama é inalterável essa posição. Todos acabam sendo membros do corpo de Cristo e é algo que o Senhor mesmo está realizando, então não há um balanceamento, não há erros, né? Tudo segue firme, todos são pedras vivas, como fala lá em 1 Pedro, acho capítulo 2. Agora, quando a gente vai ver o aspecto local da igreja, eu até sublinhei aqui, para os irmãos verem, tem a ver com o funcionamento prático dos cristãos em uma cidade. Ou seja, é uma expressão daquilo que é universal. Só que é representada ali na prática aquele funcionamento em uma localidade. Eita, olha aí o que aconteceu. Meu notebook está tendo um problema que ele está descendo a setinha direto. Deixa eu ver se eu consigo colocar de volta. Aqui. Pronto, o aspecto local da Assembleia tem a ver com o funcionamento prático dos cristãos em uma cidade. Então, a gente vai ver as referências aqui, uma por uma, para a gente poder ver, então, a diferença do que se envolve do universal. Primeiro é Mateus 18, verso 18, que, inclusive, é a passagem que o Bruce está utilizando para fazer a análise, os comentários no livro, né? É 18, deixa eu ver de novo. Aqui fala essa passagem, vou ler novamente aqui a partir do 15, tá? Que o Senhor fala. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome,
aí estou eu no meio deles. Oh, irmãos, perdão, olha aí, eu não botei aqui a passagem. Ô, Claudio Mar, liga o microfone para avisar, viu? Porque se botar no chat. Obrigado. É essa passagem aqui. Eu não quis interromper, irmão. Tava na leitura. Mas interrompa, interrompa. Pode interromper, fica à vontade. Se for para pedir para colocar a tela. Mas obrigado de qualquer maneira. Então, aqui, irmãos, nessa passagem aqui que o senhor fala da igreja novamente no Evangelho de Mateus, aqui há uma diferença. Enquanto lá naquele capítulo 16, que a gente viu que o Senhor edificaria a igreja, aquilo foi no aspecto universal. Mas no capítulo 18, em que o Senhor cita novamente a igreja, aqui ele está citando um funcionamento prático local da igreja, em uma localidade. Por isso que ele fala, dize-o à igreja, aqui no verso 17. E se não os escutar, dize-o à igreja. Vá dizer à igreja. Não tem como, claro, em uma situação assim, um irmão avisar para toda a igreja na terra. Então, aqui não se está se falando do aspecto universal, de todos que pertencem à igreja. Até porque tem aqueles que já dormem no Senhor e fazem parte da igreja, né? E estão esperando a ressurreição juntamente com o arrebatamento. Aqui está se falando do aspecto local. Em uma localidade em que tem uma expressão prático e um funcionamento prático da igreja, aí o senhor está contando aqui, se teu irmão não te perdoar ou se não te escutar, leve a situação para a igreja. Aqui é num sentido local. E aqui no verso 19, o Senhor, ele cita o que essa assembleia local, o que é que o Senhor concede para essa assembleia local, essa autoridade, para ligar qualquer coisa na terra, isso vai ser ligado nos céus, e será feito por meu Pai que está nos céus. Só que aí no 20, ele dá o motivo dessa assembleia funcionar assim na prática. E também explica a verdadeira base para o funcionamento prático da assembleia local em uma cidade. E é o verso 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, esse é o principal fundamento de uma assembleia que existe localmente, que existe em uma local, que existe uma localidade numa cidade, onde 2 ou 3 estão reunidos ao nome do Senhor, e a presença do Senhor no meio é o modo de dizer que ali sim perdão, meu cachorro latindo, há autoridade para tomar decisões. Então, essa é a verdadeira assembleia local. Isso é uma expressão de uma assembleia, da Assembleia Universal também, porque nos céus, quando toda a igreja estiver lá com o Senhor vai estar no meio também. Então, uma assembleia local, quando o Senhor está no meio de 2 ou 3 ali, uma localidade, é uma expressão verdadeira de que há uma igreja em funcionamento ali, naquele local. Espera aí, irmão José Newton, a gente vai ver aqui só algumas das referências, e aí o irmão manda a pergunta. Outra referência aqui é Atos 11, 22. Aqui está falando a partir do 20. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Então, olha essa frase aqui. Chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém.
Então, se uma igreja ouviu, está falando de alguma assembleia local. E não tem como toda Assembleia Universal chegar aos ouvidos de alguma coisa que aconteceu no ouvido de todo mundo que crê no Senhor Jesus pelo mundo todo. Então, foi uma Assembleia local. E aí, o que comprova isso é que fala da igreja que estava em Jerusalém. E, logicamente, nessa época já tinha a igreja universal de Deus, né, no sentido universal, estava em várias cidades já, porque o evangelho da graça estava sendo pregado ali entre Israel e fora de Israel, quando teve aquela dispersão dos judeus que creram, né, no evangelho da graça e fizeram parte da igreja. Eles se dispersaram por causa da morte de Estevão, e aí o evangelho foi pregado para os gentios. Então já havia outras igrejas. Mas aqui na frase fala que foi da igreja que estava em Jerusalém. Então está se falando da igreja local que estava em Jerusalém, aspecto local. Outro também que tem aqui é Atos 13, verso 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, mais uma vez, aspecto local da igreja. Na igreja que estava em Antioquia. Nessa igreja, havia alguns profetas e doutores. Então, essas pessoas que são citadas aqui, irmãos, é porque eles estavam em um funcionamento prático da igreja local em Antioquia. Outra referência, Romanos 16, 1. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Romanos 16, 1. Agora o verso 5. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epeneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Então, a igreja estava na casa aí de quem? Vamos ver aqui. Ah, sim. Verso 3, né? Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Então, a igreja estava ficando na casa de Priscila e Áquila. Aspecto local. Porque se fosse no aspecto universal, a casa, não quero nem imaginar o tamanho que seria. Outra passagem, 1 Coríntios 1, 2. E isso é muito marcante também nas epístolas, irmãos. Direto, quando o apóstolo Paulo inicia uma epístola, em muitas, ele sempre trata na igreja no aspecto local. A qual igreja ele está se dirigindo? Na carta, né? Embora a gente saiba que todas as epístolas de Paulo é para toda a igreja. Agora eu falo no sentido universal. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Momento. Então, novamente aqui, irmãos, aspecto local. E aí a última referência é Colossenses, capítulo 4, verso 15 e 16. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Então, olha aí, novamente aqui uma outra igreja que estava na casa de Ninfa, na casa de outra pessoa, né? Agora, dessa vez, é a de Ninfa. E quando esta epístola estiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lide a vós também. Então, aqui, novamente, aspecto local. Filemão 2, né? O irmão deu referência aqui a Filemão 2.
e a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Então a gente percebe, irmãos, que a igreja estava na casa de muita gente, né? Ou seja, eles se reuniam muito na casa de outros irmãos naquela época. A tradição da igreja, né, de se reunir com base em templo, ela começou na época de Constantino, lá dos anos 300, quando ele começou a trazer, a misturar quando naquele período começou a se misturar as coisas do mundo com a igreja, que até então a igreja tinha todo o cuidado do mundo não adentrar, né, na igreja local, no funcionamento prático da igreja. Mas aí depois começou a mistura acontecer, e aí se teve também a tradição de, inclusive, chamar a igreja de templo, né, no sentido de a igreja está ali. Aí você fala isso para uma pessoa, ela já imagina que é uma construção de um templo que está ali. Então, mas isso foi um pensamento novo, uma aplicação nova que se houve naquele período ali do Império Romano através de Constantino. Inclusive, isso é figurado na igreja de Pérgamo, das 7 cartas às igrejas, né, em Apocalipse 2. Então, é um sentido totalmente novo. Então, que prazer, né? Que bom da gente, pela graça do Senhor Jesus, a gente poder aprender, né, esse fundamento correto do que significa a igreja e seus dois aspectos. Que é muito importante dividir esses dois aspectos, porque a palavra de Deus, ela varia de uma para outra em um contexto, e a gente tem que ter essa atenção para poder ver se está falando do aspecto universal ou se está tratando de uma igreja local. Irmão José Newton. Em Mateus 18:17, vou colocar aqui antes de continuar a leitura. Quando se fala igreja, ela é a própria assembleia e não necessita que tal comunicação seja a todos os reunidos com assento à mesa do Senhor, e sim aos anciãos, é isso? Sim, irmão, acredito que é porque, assim, aqui o Senhor Jesus, ele não revelou muitos detalhes acerca desse processo de como levar uma situação para uma igreja. Ó, quando eu falo uma igreja, já é no sentido local, uma igreja. O Senhor não revelou muitos detalhes. Isso depois é explicado mais, porque é revelado mais nas epístolas. E também no livro de Atos, a gente vê exemplos ali das ações dos discípulos, dos apóstolos, quer dizer, quando se tinha situações assim. Mas aqui o Senhor, ele falou de uma maneira geral. Ele falou de uma maneira geral, diz-o à igreja. Mas lá em Atos 15, a gente vê uma situação em que teve um problema na igreja de Jerusalém. A gente pode até botar aqui. Atos 15. Aqui, Atos 15. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então, em Jerusalém estava, na Assembleia em Jerusalém, estava tendo alguns que estavam querendo embutir lei nos cristãos, que estavam ali reunidos, né, ao nome do Senhor. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria. Perdão, irmãos, espera aí.
E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos. E esse versículo aqui mostra o seguinte, que os apóstolos não ficaram contando o problema para todas as assembleias, né? Então, eles resguardaram o assunto, inclusive só ficaram falando maravilhas para as outras assembleias, para não atemorizar ninguém, né? E ficar falando coisas que talvez não teriam proveito, ficar contando os problemas de outras igrejas. Então, aí, depois, quando chegam lá em Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Então, aqui, quando eles foram recebidos pela igreja, foram recebidas, pelo que dá para entender aqui, por todos da igreja mesmo, pela maioria ali que estava presente. E pelos apóstolos e anciãos, aí o que eles fizeram? Eles anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Então, novamente, os apóstolos não contaram o problema na frente de toda a igreja. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés, na frente de todo mundo. E aí foi que os apóstolos viram na prática, né, o problema que estava acontecendo ali na igreja. Verso 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Aqui vê a questão de que os apóstolos se reuniram somente com os anciãos, aqueles que tomam a frente, né, na assembleia, no sentido de cuidar da assembleia, né, aqueles a quem o Espírito levanta para fazer tal atividade, e aí os apóstolos se reuniram com eles para considerar o assunto. Então, a partir dessa situação aqui, é que tem toda aquela discussão, que o capítulo vai falar mais à frente, mas, irmão José Nilton, foi dessa maneira que acontece, e, inclusive, é um princípio, né, para as igrejas seguirem também. Mas o Senhor Jesus, numa fala ali, falando de uma situação de como tratar um irmão com outro, na hora que ele fala para levar a igreja, ele não ia explicar tudo isso aqui. Porque primeiro os discípulos não iam suportar, não iam entender, porque eles não tinham o Espírito Santo ainda que iria ensinar todas essas coisas. Eles não iam suportar. Mas o Senhor, ele deu uma resumida. Inclusive tem um versículo que fala que o Senhor mesmo fala, né? Não posso dizer todas as coisas, pois não podem suportar, alguma coisa assim, deixa eu ver se eu acho. João 16, verso 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, o Senhor, ele falava nuances, vamos dizer assim, mas ele não dava todo o detalhe que hoje nós sabemos por meio da palavra de Deus nas epístolas, principalmente de Paulo, né, quando se trata da igreja, o mistério de Deus, porque antes, sem o Espírito Santo habitando nos discípulos, eles não iam entender se o Senhor se aprofundasse no assunto. Então, a gente está vendo aqui o aspecto local, né? A gente viu aqui as referências, vendo muitas igrejas na casa de irmãos e irmãos, né? Então, continuando aqui, ele abrange o aspecto local da igreja, ele abrange todos os verdadeiros crentes em uma localidade, mas pode não envolver de forma prática todos os que vivem naquela localidade.
abrange todos os verdadeiros crentes em uma localidade. Isso aqui significa o seguinte, irmãos. Por exemplo, vamos supor que tem uma Assembleia de Deus aqui em Itamaraty, onde eu moro. Ainda não tem, né? Mas só para um exemplo. Se tem dois irmãos que se reúnem ao nome do Senhor em Itamaraty, porque foram recebidos à destra, a comunhão, por outros irmãos que já estavam nesse mesmo fundamento, porque é importante também entender isso, irmãos, a unidade do corpo de Cristo, na prática. Se eu começo, um exemplo, se eu começo a me reunir ao nome do Senhor com outro irmão, seguindo os mesmos moldes que os irmãos que já se reúnem fazem, mas eu não pedi lugar à mesa a esses outros irmãos, eu vou estar fazendo uma divisão. Isso significa que eu não estou seguindo a, a vocação que Deus fala para que nós sigamos, que é manter um só corpo na prática, que inclusive é até o nome do livro, né? Ele traz esse significado. Então, quando se tem, mas no caso, né, trazendo essa situação de dois reunidos ao nome do Senhor aqui em Itamaraty, que foram aceitos a comunhão, a mesa do Senhor, por outros irmãos que têm a mesma base, se forma, então, a Assembleia em Itamaraty. Existe, então, a Assembleia de Deus, ou a Igreja de Deus em Itamaraty. E que aspecto é isso? É essa que eu estou falando? É o aspecto no sentido local, porque está tendo um funcionamento prático de cristãos com essa expressão da igreja, ou seja, vivendo em assembleia. Vamos lá, irmão, desculpa, eu fico um pouco desconcentrado, porque eu fico querendo corrigir aqui, está descendo sozinho. Onde é que eu estava? Aqui. Abrange todos os verdadeiros crentes em uma localidade. Mas quando fala aqui que não pode envolver de forma prática todos os que vivem naquela localidade, é no sentido de que, se aqui em Itamaraty tem dois reunidos ao nome do Senhor e tem um funcionamento prático da igreja na expressão verdadeira de um só corpo, porque Cristo, o Senhor Jesus, está ali no meio, aprovando aquele fundamento de reunião, ao qual o Senhor também deu autoridade administrativa, que ele fala lá em Mateus 18, logo, todos os outros cristãos que estão em Itamaraty, como posso dizer? Como fala aqui no texto, né? A Assembleia vai abranger todos os verdadeiros crentes naquela localidade. Então, aquela Assembleia aqui em Itamaraty, que só tem dois irmãos, essa igreja representa todos os cristãos para Deus. Mesmo aqueles cristãos que estão em algum sistema religioso, ou que não estejam fazendo parte ali daquela Assembleia prática. Mas aquela Assembleia ali, aquele funcionamento da igreja local, ela representa todos os cristãos que estão, no caso aqui do meu exemplo, em Itamaraty. Mas essa Assembleia pode não envolver de forma prática todos os que vivem naquela localidade. Por quê? Porque é apenas aqueles dois irmãos que estão ali naquele fundamento, que estão fazendo parte da verdadeira Assembleia de Deus. Então, aquela Assembleia de Deus representa todos os cristãos ali, mas nem todos que estão em Itamaraty estão de forma prática naquela Assembleia daquela localidade. Deu para entender esse ponto, irmãos? Deixa eu ver quem vai digitar. Ou é só o José que vai me responder? Se houver dúvida, irmãos e irmãs, pode perguntar. É o momento para tirarmos as dúvidas. Olha aí, pessoal, Danilo dando um legalzinho, Renato entendido, Ana Carla, amém. Cláudio Mar colocou assim, ele diz aí que abrange os verdadeiros crentes, que só o Senhor sabe quem são os deles, é isso?
Justamente, irmão. Justamente. O Senhor conhece os que são seus. Mas um funcionamento prático da igreja talvez não tenha em alguma localidade. Por exemplo, eu falei que aqui em Itamaraty não tem, né? Logo, não existe uma assembleia local, não foi formada uma assembleia local ainda em Itamaraty. Tem cristãos verdadeiros, mas não tem ainda um funcionamento prático. Ainda não tem a expressão da igreja, uma assembleia que expressa um só corpo aqui na terra. Ou aqui na terra, não, perdão, misericórdia, que não tem a expressão da igreja na localidade de Itamaraty, entendeu? Porque não tem ainda 2 ou 3 reunidos ao nome do Senhor em Itamaraty. Mas se tivesse, e fosse pelo menos 2 ou 3 mesmo, como o próprio Senhor falou, então aquela igreja ali verdadeira, local, em Itamaraty, ela ia representar todos os cristãos de Itamaraty. Entendeu? Mas nem todos iriam fazer, iriam se envolver naquele fundamento ali correto de reunião, embora abrangessem a eles também, representassem eles, mesmo sem eles saberem disso. Porque, irmãos, quando a gente está falando dessa questão de abranger, não é porque os irmãos acham isso, ou porque acham melhor assim, é porque é o pensamento de Deus. Lembra que o importante para a gente é entender a mente de Deus por meio da sua palavra. Então, mesmo que a maioria dos irmãos de uma cidade ela não esteja sabendo de que ela está sendo representada naquela assembleia verdadeira ali, naquela cidade, onde 2 ou 3 estão reunidos ao nome do Senhor, no verdadeiro local de reunião, para Deus ela está sendo representada. E é muito bom a gente saber disso, porque também tira o nosso ego, né, daqueles que estão reunidos ali, são poucas pessoas, por achar que talvez elas possam ser mais do que aqueles outros irmãos. Não é assim. Até porque foi o Senhor que levou aqueles para estar nesse testemunho correto, quando se trata da Assembleia Local, né? Pura graça. Mas todos os cristãos daquela localidade estão sendo representados naquela Assembleia. Embora não saibam e embora não se envolvam. Fala aí, Danilo. Michel, boa noite a todos. Eu tenho uma pergunta relacionada a isso mesmo, não a esse aspecto que você está falando, mas no todo da Assembleia. Não sei se eu devo perguntar agora ou eu pergunto no privado. O que é que você acha? Pode perguntar, irmão. Pelo que eu estou percebendo, não tem a ver com o assunto, né? Isso é É, Assembleia no aspecto universal? isso, na verdade, assim, ó, minha pergunta eu acho que é mais curiosidade, assim. Eu já percebi que os irmãos já falou aí, até nos livros aí dos irmãos também, que tem no século passado que tem irmãos congregados ao nome do Senhor. Aí eu queria, na verdade, só saber se tem uma sequência até chegar, tipo assim, nos discípulos, sabe? Descendente, descendo de irmãos congregando, ou subindo, né? Dos discípulos até onde a gente está aqui agora. Se tem Bom, escritos. Entendeu? É só curiosidade mesmo. mas, ô, irmão Danilo, eu tive muito essa dúvida também. E, na Hum, verdade, eu fiquei até desconfiado, porque eu lembro na época eu estava lendo um livro do Bruce Anstey, eu acho que o título é Perguntas que os Jovens Fazem acerca do verdadeiro terreno de reunião. hum. Não lembro se foi o volume um ou 2. E aí o Bruce Anstey, ele cita um trecho bem assim, e foi então em 1827 que os irmãos eles do Senhor e tal, tal. Aí eu fiquei naquela dúvida. Ora, 1827, mas eu estava achando que o negócio era desde o início, o que aconteceu? E aí, quando eu Uhum. estava conhecendo, inclusive, essas verdades, eu ficava com muito medo de estar entrando em uma outra seita. Muitos irmãos, quando estão aprendendo assim a verdade, no início, quando ainda estão inseguros na fé, podem assim ficar duvidosos. Então, tem perguntas que realmente a gente quer uma resposta, mas é por causa da sinceridade, né? Até porque quando a gente tem as nossas respostas, quando a gente tem as nossas perguntas respondidas,
e de alguma maneira, a gente também fortalece a nossa fé. Porque o Uhum. Senhor, inclusive, quer que a gente esteja crescendo no conhecimento da graça, né? E significa realmente a gente poder, no Senhor, tirar as nossas dúvidas. E sobre essa questão, irmão, e o que me ajudou a ter resposta nessa questão são justamente as 7 cartas às igrejas em Apocalipse, que ali é tratado toda a história da igreja na Terra, de tudo o que é que marcou cada período. Aí, eu vou tentar utilizar aqui, mas realmente eu estou tendo um problema com, Mas com... se fugir do assunto, Michel, pode deixar, depois eu vejo. Não, mas é interessante, irmão, porque talvez a sua dúvida seja de outros irmãos também, porque eu também já tive. É porque, na verdade, Michel, é difícil assim. Hoje eu compreendo, porque tudo que eu estou vendo aqui entre os irmãos é o que tem na Bíblia mesmo. E eu tenho certeza que foi o que Deus preparou para mim, entendeu? Absoluta. Agora é difícil até para você explicar para um outro que está saindo, tá entendendo? É difícil também. Sim, 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 Saindo de uma denominação, por exemplo. sim. Mas se você puder, pode explicar. Aqui, irmãos, nas 7 cartas às igrejas, eu vou falar rapidamente um panorama para a gente entender um pouquinho da história da igreja no sentido local, que é o nosso assunto aqui, e que tem a ver também com a dúvida do irmão Danilo sobre essa questão de se prosseguiu até o fim ou se foi interrompido e voltou de novo e tal. A primeira carta é de Éfeso, é para Éfeso, e ele é falado da seguinte forma. Rapaz, não está me ajudando mesmo, hein? Perdão, irmãos. Hoje está movimentado aqui, viu? É cachorro latindo, a página querendo descer toda. Ô, Michel, rapidinho, só para eu entender também aí, já uma pergunta. Em Apocalipse aí, as 7 igrejas, é do que passou e do período que a gente está agora, né? Que foi profético, no caso, não é isso? Isso, profético. As 7 cartas se tratam. É porque, assim, essas 7 cartas, elas falam realmente o que estava acontecendo em cada igreja aqui que o apóstolo João enviou. Esses problemas realmente estavam acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, foi uma profecia, foi uma revelação para nós, de Deus, para que se tivesse como o Senhor estava olhando cada tempo da igreja aqui na terra para as suas assembleias e ao mesmo tempo dando uma solução, porque o Senhor ele sempre dá um caminho para que eles fugirem de uma situação, né, ou de poder dar consolo. E o Senhor em todos esses problemas diferentes que as assembleias foram marcadas na história, o Senhor deu um caminho para ser seguido, né? O Senhor nunca deixa alguém desamparado no sentido de guiar. Agora, por exemplo, aqui em Éfeso, foi logo depois dos apóstolos, da morte dos apóstolos. E o grande problema de Éfeso aqui foi a perca do primeiro amor. Então, eles tinham, o Senhor até fala aqui, né? Que eles tinham paciência, tinham boas obras, eles reconheciam aqueles falsos apóstolos que queriam adentrar na igreja, aqui é no aspecto local, então eles sabiam muito bem e tiravam para fora, mas perderam o primeiro amor. Na segunda fase da igreja, que foi no período 110 depois de Cristo, mais ou menos, a igreja ela foi marcada por perseguições. O Senhor fala que Satanás iria tentar eles, só que o Senhor dá consolo para eles, né? Que eles não iriam enfrentar, não iriam ter a segunda morte. E isso foi na época do Império Romano. Né? Esse foi o testemunho marcado nesse período. Na terceira igreja, que é a de Pérgamo, foi aquele momento que eu citei anteriormente, quando Constantino misturou conseguiu, como posso dizer, influenciou para que a igreja se misturasse com as coisas do mundo. Então, foi um período que teve a construção dos templos religiosos, foi a questão que já estava perto do caminho para chegar à Igreja Católica por causa daquele sistema religioso. Deixa eu ver outra coisa, a questão das festas comemorativas, que hoje a gente conhece, né? A Páscoa, o Natal, envolvendo
o nascimento de Cristo e por aí vai. O outro testemunho que é citado aqui é a igreja de Tiatira, que representa o poder romano, a igreja católica que estava controlando o mundo. Então, olha só, a igreja que tinha um papel de não se envolver com as coisas do mundo, viver separado para o mundo, chegou ao ponto de controlar o mundo. E o mundo obedecer e estar aos pés desse testemunho da igreja, né? Que foi o poder romano, a igreja católica. E aí, irmão Danilo, tem um ponto-chave aqui que dá para entender o seguinte. O Senhor, quando está falando aqui para a igreja, para os seus fiéis, ele fala assim, ó, no verso 24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Quando ele fala os restantes aqui, dá uma ideia de que agora o grande testemunho da igreja verdadeiro se perdeu. Ou seja, a assembleia reunida ao nome do Senhor, o verdadeiro fundamento da igreja, cessou. A ruína chegou em um patamar que não havia mais irmãos reunidos ao nome do Senhor. Isso desapareceu. Porque quando Tiatira dominou, quando chegou esse testemunho de Tiatira, quando Jezabel, que é a figura da Igreja Católica, estava ensinando má doutrina para as outras pessoas, e inclusive pela história a gente vê que houve perseguições. Então havia fiéis que tinham medo e acabavam se sucedendo às doutrinas, né? E aqueles que conseguiam fugir, muitas vezes eram mortos. Então o negócio estava totalmente fora de controle. Então o Senhor acaba falando com o restante que estavam em Tiatira, ou seja, aqueles fiéis do Senhor, mas que estavam envolvidos ali, mas eram salvos por ele estava reconhecendo aqueles, e a todos que não tinham também essa doutrina, ou seja, que não estavam fazendo parte desse poder, desse testemunho. Aí ele fala o seguinte, que outra carga vos não porei. O que isso significa? Esses fiéis, irmãos, que tinham fugido desse sistema, eles não estavam sabendo de muita coisa da doutrina. Porque foi um período, inclusive, pela história, que a gente sabe que a palavra de Deus era proibida. Irmãos, por isso que para nós hoje, nós temos esse privilégio de pegar a Bíblia no computador, no celular, no papel e ler o tempo todo. Isso é uma graça de Deus maravilhosa, porque houve períodos em que se um fosse achado com uma página da Bíblia, essa pessoa era queimada com a folha amarrada no corpo. Esse era as histórias do período em que o poder romano dominava sobre o mundo, né? O poder religioso romano, a Igreja Católica. Isso desde muito tempo. A perseguição começou muito desde o anos 700 e só foi parar mesmo em 1500 ou um pouquinho depois, quando entrou a reforma, né? Então, muitos anos, irmãos, em que cristãos não tinham um entendimento da doutrina básica. Por exemplo, o arrebatamento, só para os irmãos terem uma ideia, para aqueles que ainda não sabem, o arrebatamento, ela foi revelada, ela foi trazida de volta, essa verdade do arrebatamento, apenas em 1820 e pouco, 27, que foi justamente naquele período do irmão John Nelson Darby. Inclusive, ele foi o irmão que fez o mapa das dispensações e tal. Então, mas não foi algo que o irmão Darby ele começou do zero. Já estava na palavra de Deus, mas estava encoberta do testemunho. Então, a volta do Senhor para arrebatar a sua igreja, a igreja como o corpo de Cristo, o selo do Espírito Santo, e todas essas verdades, irmãos, que hoje nós aprendemos, isso ficou muitos anos fora do conhecimento dos cristãos aqui. Então, eles não tinham conhecimento. E foi a partir desse momento aqui de Tiatira. Então, logo, as assembleias locais também cessaram, porque sumiram essas verdades. Principalmente a verdade do fundamento de reunião. Que, embora hoje, irmãos, 2022, praticamente muitos anos depois, não sei se 180 anos depois de que isso trouxe de volta, né? Se perdeu, está em fraqueza.
teve essa revelação de volta, mas hoje a gente vive, né, no tempo de Laodiceia, que é o tempo onde o testemunho da igreja é de viver com indiferença às coisas de Deus. Mas vamos lá, irmão Danilo, só para tentar terminar de responder sua pergunta. Aqui, então, de Tiatira, cessou o testemunho das assembleias locais, certo? Quando vai aqui para Sardes, a igreja de Sardes, ela representa a reforma, o tempo da reforma, aquele tempo lá de Lutero. Quando fala aqui que tem nome de que vive está morto, é porque o Espírito Santo de Deus, né, agiu sobre aquelas pessoas ali, Lutero e também outros, porque Lutero não agiu sozinho. O Espírito de Deus, ele tem um cuidado para agir em diversas pessoas, para que não dê glória a uma pessoa, né? Mas aquele remanescente ali teve a ação do Espírito para trazer à tona verdades que foram perdidas, que foram duas principais nesse tempo da reforma, que foi a palavra de Deus como o único fundamento de nos guiar, e a outra coisa foi do Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça, irmãos, muitos anos os irmãos não sabiam o que era o Evangelho da Graça, o que é crer e crer na salvação por meio de Cristo Jesus na sua obra redentora. Isso foi algo novo para aquelas pessoas lá em 1500, que Lutero e outros trouxeram à tona. Então, o que aconteceu? A partir desse momento, mas o que acontece? Eles saíram do sistema católico e fizeram um outro sistema. Ou seja, tiveram nome de que vive, mas estava morto. Porque não era aquilo que o Senhor queria. O Senhor não queria que eles fizessem um outro templo, com outras características. O Senhor queria que eles voltassem ao verdadeiro fundamento de reunião, que era Ele mesmo, Ele no meio, né? Se reunir onde 2 ou 3 estiverem reunidos ao nome dEle, para Ele estar no meio. Para ter de volta o testemunho de uma assembleia verdadeira na terra, que até então estava sem. Mas nem nessa época da reforma não se teve isso. Mas aí sim, chega agora um ponto-chave muito importante para a gente entender isso. Quando chega de Filadélfia, irmão Danilo, eu não vou ler tudo aqui não, porque estou falando demais, mas o testemunho que é dado aqui à igreja de Filadélfia é porque eles guardaram a palavra de Deus. Deixa eu ver se consigo subir aqui manualmente. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ou seja, o Senhor está falando aqui para essa igreja que ele que tem a chave de Davi, que abre uma porta e ninguém fecha essa porta, se ele não quiser fechar. Mas aqui o Senhor fala que ele abre. E aqui ele diz, né? Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, aguardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então aqui, irmãos, esse testemunho de Filadélfia, o Senhor, ele abre uma porta de testemunho verdadeiro. Ou seja, a partir do testemunho profético aqui de Filadélfia, o Senhor, ele abre uma porta, ou seja, o Senhor reinicia, ele traz novamente à terra um testemunho verdadeiro de uma assembleia local, aqui, que tinha se perdido. O Senhor novamente se colocou no meio, onde 2 ou 3 estavam reunidos ao seu nome. E aí, trazendo agora para o fato histórico, foi nesse período de 1827, quando 4 irmãos que estavam em denominações leram a palavra de Deus e começaram a se reunir para tomar a ceia do Senhor, reunidos somente ao nome do Senhor. Claro que eles tinham, talvez, pensamentos divergentes, tinham coisas que eles iam aprendendo com o tempo, que naquele começo eles não faziam, mas olhando a palavra de Deus começaram a seguir. Mas o principal de tudo o Senhor agiu naqueles irmãos para que o testemunho da verdadeira assembleia viesse. E aqui nós temos uma promessa do Senhor, né? No verso 8. O Senhor disse aqui, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Esse é o testemunho da verdadeira assembleia. E aqui o Senhor, ele cita também a sua volta. Ó, eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A coroa de obedecer e de seguir na verdade, né? Que a gente pode muito bem deixar isso para trás se a gente não seguir firme.
Mas o Senhor dá uma promessa: eis que venho sem demora, guarda o que tens. Ou seja, esse verdadeiro fundamento de reunião na terra, ela vai existir até o Senhor voltar. Esse testemunho não vai cessar. Pode ficar só 2 na terra inteira seguindo nesse fundamento correto, mas isso não deixa de cumprir a promessa do Senhor de que ela vai existir até o Senhor voltar. E ele deixa uma característica também, com fraqueza, não é isso que ele fala? Aqui, ó, tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Então, a gente viu a de Tiatira, que o Senhor também cita a sua volta, para significar que a Igreja Católica vai existir até o Senhor voltar. Ela não vai deixar de... Inclusive, depois, a Igreja Católica vai ter uma história aí também, na questão da Grande Babilônia e tal, né? Mas aí já é um outro assunto. Mas a Tiatira vai existir. Sardes, a Reforma Protestante, né? O protestantismo, vai existir até o Senhor voltar, porque o Senhor também cita a sua volta, ele diz que vai vir como um ladrão, né? Sardes aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Ele vai vir como um ladrão porque ele vai vir julgar o sistema religioso. Os seus fiéis, ele não vai vir como um ladrão, mas ao sistema e a todos que participam dele, mas não nasceram de novo, ele vai julgar, né? E ele vai chegar como um ladrão, de uma maneira que dá até o medo, né? De saber que uma pessoa chega como um ladrão numa casa. Mas o Senhor não vai vir a nós como um ladrão, né? Mas como um noivo que estava ansioso para receber a sua noiva, né? Nos céus. Então é isso, irmão Danilo. É praticamente isso. Essa questão da volta do testemunho, ela é representada por Filadélfia, vai ficar até o Senhor voltar. E aí chega o último testemunho, né? Que é o de Laodiceia, que fala da indiferença que a igreja tem, que se acha rica, e é basicamente a época que a gente vive. Então, o Senhor está perto, está logo de chegar. Obrigado, Michel. Acendeu uma lâmpada aqui em cima da minha cabeça. Muito bom. E depois eu vou procurar aí nos livros aí dos irmãos também, deve ter, né? Falando das 7 igrejas. Aí eu vou estudar também mais aí. E o que você falou aí, só para ver se eu entendi mesmo. Quando o Senhor Jesus revelou a João, foi no período da primeira igreja aí, era o que eles estavam vivendo, né? E depois as outras eram proféticas, né? Que era futuro, e a última é o que a gente está vivendo agora, o período. Não é isso? Isso. No lado profético, sim. Porque lembrando, as 7 cartas, aquelas situações que estavam acontecendo no momento que João estava mandando aquelas cartas. Então, realmente, a igreja em Filadélfia estava naquela situação, a igreja em Laodiceia estava naquela situação, mas o Senhor, por meio daqueles problemas, também é para nós no lado profético, no sentido de toda a história da igreja aqui na Terra. Conseguiu separar esses 2 aspectos? Entendi, incrível. Isso, justamente, porque João, quando o apóstolo João estava escrevendo essas cartas, irmão, ele estava escrevendo ali e o Senhor estava revelando para ele, porque talvez ele nem sabia desses problemas das assembleias, mas estava acontecendo ali simultaneamente em cada cidade, nessas assembleias locais, esses problemas, mas o Senhor, ao mesmo tempo que estava usando João para mandar essas cartas para cada assembleia ali, naquele momento, ao mesmo tempo, ele estava escrevendo para a igreja como um todo, ou seja, para todos os crentes, da história da igreja aqui na Terra, e a gente entender o que aconteceu em cada período, e claro, por meio de cada carta também, a gente aplica ao nosso individual. Né? Por exemplo, na de Éfeso ali, fala que perdeu o primeiro amor. Então a gente lê aquilo ali, entendendo que é uma maneira profética histórica, para entender assim, as assembleias, logo depois dos apóstolos, começaram a visionar outras coisas, mas não focaram em Cristo. A gente entende dessa maneira, como também a gente entende aplicando a nossa vida espiritual, agora ao individual, a nossa responsabilidade. Olha, eu tenho que ter todo o cuidado de deixar outra coisa ficar em primeiro lugar, a não ser Cristo, porque isso é muito perigoso. Então, assim, irmãos, a aplicação da palavra de Deus é maravilhosa, porque tem um contexto e tem também a aplicação a nós, né? Em todas as cartas aí, irmãos, tem proveito ler para entender o contexto, como também aplicar a nossa vida prática.
Todas elas têm importância. Tá bem, obrigado. Deus abençoe. Amém. Tem um livro que... Tem 2 livros que são ótimos, irmão Danilo, caso o irmão quiser ler, e outros irmãos também, que é A História da Igreja, e outro também que se chama... Para quem quer conhecer mais sobre o período dessa volta da Assembleia Local Verdadeira na Terra, se chama Os Irmãos, de Andrew Miller também, são o mesmo ator com 2 livros. Ele explica em mais detalhes, inclusive ele se utiliza das 7 cartas para explicar sobre a igreja, sobre a história da igreja, para analisar progressivamente. É muito proveitoso. Então, para os irmãos aí que estiverem interessados, tá? É só pesquisar no Google que chega rapidinho no acervo digital. Michel, então depois tu manda no grupo, por favor. Viu? Mando sim, irmão. Valeu, obrigado. É isso, irmãos. Eu acho que eu falei demais. Eu não acho que eu não vou terminar o texto aqui, não, hein? Vamos deixar para uma próxima. Tomara que não, tomara que o senhor volte antes, né? Mas na próxima aí, talvez com o irmão Lineu, a gente prossiga aí esse assunto. Indo aqui para esse subtítulo aqui, Assembleia Local, que aí vai trazer outras explicações que o Bruce vai dar. Mais algum irmão, alguma irmã com alguma dúvida? Algum irmão aí reunido no nome do seu deseja fazer mais algum comentário?